Alfa Notícias. Muita informação, agora pela sua Rádio Alfa. Apresentação Fernando Bruder. Muito bom dia, agora são 8h05 para você que está ouvindo pela Rádio Alfa de Botucatu e para você que está assistindo, agora são 8h05 da noite, para você que está assistindo aqui a TV Alfa, canal 2 da NET ou canal 5 NET Digital. Começa agora mais uma edição do Alfa Notícias pela Rádio Alfa de Botucatu. Meu nome é Fernando Bruder e a partir de agora até as 9 da manhã, as principais notícias aqui de Botucatu e toda a região, em uma hora com um resumo das principais notícias. Rádio Alfa. Alfa Notícias. Muito bem, hoje temos aqui uma entrevista com a pré-candidata do PT, a vice-prefeitura de Botucatu, a doutora Kátia Fonseca, juntamente ela que faz uma chapa com o PT, com o pré-candidato Eric Facioli. Tudo bem, doutora? Tudo bem com a senhora? Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Bom dia, boa noite, telespectadores. Tudo bem, exceto esse friozinho típico de Botucatu, mas faz parte, tá? Tudo em ordem. Pois é, esse frio parece que veio para pegar mesmo, né? Pelo que eu vi, acho que essa semana ele relembra a velha Botucatu. Pois é, muito bacana. Doutora, a senhora sempre esteve envolvida com a política, de certa forma, indiretamente aqui na cidade de Botucatu, né? Recebeu com surpresa o convite para essa nova empreitada? Na realidade, sempre tive um pouco na política partidária, ao lado do Pinho, né, nas últimas campanhas desde 1992, na administração da prefeitura em 2 mandatos como vice do PT, e isso fez parte esse ano de uma discussão sobre o nome do Eric e uma provável vice-mulher, que era de muito interesse para o partido e para a cidade como um todo. Eu acho isso muito importante. E isso foi caminhando no sentido do meu nome. Eu sempre tive uma participação política dentro da universidade, desde aluna, depois na residência. Então, não foi uma surpresa, né? Foi algo que foi sendo construído e que me deixou muito feliz ao final. De alguns anos para cá, a gente vê muita participação da mulher na política, né? Eu acredito que hoje isso seja, de certa forma, um trunfo político para a questão, porque hoje existe a eleitora e o eleitor, né? Então, acho que dá mais credibilidade saber para a eleitora que tem uma mulher representando os seus direitos, né? Eu acredito que sim. Tem dados mostrando que em torno de 52% do eleitorado no Brasil, e acredito que em Botucatu similar a isso, são de mulheres, né? Desde 1930, quando a mulher passou a poder ser eleitora, ela vem caminhando em direção à busca dos seus direitos e ocupando mais os lugares, assim como os homens na política. E eu acredito que isso é muito importante. A gente, mulher, né, que me desculpem os homens, mas a gente tem um olhar diferenciado, uma capacidade de um olhar mais amplo, a gente tem uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente tem uma postura bastante séria, bastante de luta mesmo, quando a gente entra em alguns temas que a gente considera importantes. E a questão da mulher, hoje em dia, esse ano que a gente tem vivenciado aí uma questão de aumento da agressão, de algumas interpretações erradas sobre a forma de ser da mulher, que é diferente do homem mesmo e deve ser dessa forma. Então, acho que essa participação da mulher na política ela é muito importante. E eu sempre tive participando de tudo e gostaria de poder realmente dar minha contribuição nesse sentido no nosso município. Doutora Kátia, não me entenda de forma diferente a pergunta, mas assim, em Botucatu, por tradição, o vice ele não tem tantas atribuições visíveis, pelo menos, do que o próprio prefeito. O prefeito geralmente não costuma deixar tanto a prefeitura nas mãos do vice, claro, exceto por viagens mesmo. A senhora se sente preparada? Eu acho que tudo se aprende também. A senhora já tem uma bagagem política já respeitável, mas assim, a senhora se sente preparada para assumir a prefeitura em momentos que forem necessários? Eu acho que sim, né? Para isso que a gente está aqui. Eu acho que o vice, diferente do que as pessoas realmente pensam, ele tem um papel importante, né?
estamos vivendo uma situação diferente no país, em que um vice está interino no governo federal. E, infelizmente, né, a gente tem vivenciado muita dificuldade, essa questão da imposição dele, a retirada de direitos sociais adquiridos, direito dos trabalhadores. Então, eu gostaria realmente de ressaltar que os vices, eles têm um papel importante, quer dizer, na ausência do presidente, na ausência do prefeito, ele assume. Mas em Botucatu, inclusive, a gente tem tido os vices participando junto às secretarias. Na época do Pinho como vice, ele assumiu a Secretaria da Saúde, mas ele também teve uma participação efetiva ao lado do prefeito. Ele teve cerca de um mês em que ele foi realmente o prefeito e teve que resolver problemas sérios da cidade naquele mês. Então, eu acho que esse peso do vice, ele deve ser considerado nas eleições, sim. Uhum. E realmente a gente tem que ter esse olhar que você se preocupou, quer dizer, quem é essa pessoa, qual que é o histórico dele, e ela está preparada para assumir e para manter o compromisso que o prefeito assumiu. Porque nas eleições, o vice, ele pesa, ele é visto, né? Quem que é que está ao lado do Eric? Sou eu, a Kátia. Mas a proposta que está sendo levada e a cobrança vai ser sobre o Eric, caso ele seja eleito. Então, esse vice, ele está preparado para assumir e para manter a política que foi contratada com a cidade, que fez com que esse prefeito fosse eleito. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E acredito que sim, quem me conhece sabe que eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de entrar na briga, sou uma pessoa muito tranquila, eu fico fazendo as minhas coisas, mas uma vez que eu sou chamada a fazer algo por alguém ou por alguma coisa, a minha dedicação nessa área, nesse sentido, é 100%. Então, estou me preparando um pouco mais durante essa campanha e me sinto, sim, preparada para continuar algo que o Eric esteja fazendo, caso necessite assumir momentaneamente, espero, né, por poucos períodos, a Prefeitura de Botucatu, caso a gente seja eleito. O cenário municipal, realmente, na história moderna da política, a gente teve, acho que, um caso só que o vice realmente teve que assumir, questão de problemas de saúde, alguma coisa assim, mas no cenário nacional, por incrível que pareça, na história moderna, a gente já viu, acho que, em torno de umas 3 substituições, né, e de forma permanente, né? A gente vê o caso do Temer agora, mas realmente, assim, ao que tudo indica, vai ficar uma situação permanente até o final do mandato, né? A gente espera que não, a gente espera que os senadores tenham uma certa clareza e que, inclusive, acho que com esse auxílio da destruição que o Temer anda fazendo lá em cima, as pessoas ponham a mão na consciência e vejam que seria importante uma retomada da democracia através do voto, que a Dilma ela foi eleita, né, pela maioria da população. Eu acho que uma saída interessante seria o retorno da Dilma, já com uma contratação talvez de discussão de antecipação de eleições, para que realmente a gente mantenha a democracia nesse país. Abrir mão disso, eu acho que é um problema sério para o país como um todo, né? Mas realmente a situação a gente sabe que não está fácil, né? E, de novo, eu acho que é importante a gente colocar, a gente que é do PT e que está trazendo a nossa candidatura séria, honesta, com o nosso passado aí mostrando qual que é a nossa atuação na vida, inclusive política, apesar de nunca ter sido candidato a nada, nem o Eric, nem eu, mas o compromisso que a gente tem, e a gente acredita que realmente pode ter havido erros, né? Houve uma certa inabilidade da Dilma no governo de conduzir, houve uma inabilidade nas parcerias que ela andou fazendo para tentar governar esse país, e quanto a essa questão da corrupção, que eu acredito que é o que perpassa na cabeça de todo mundo quando fala, mas vocês são candidatos do PT. A gente acredita que se houve corrupção, tem que ser investigada, tem que ser punida e as pessoas têm que ser punidas e a justiça tem que ser feita. Eu acho que essa questão da investigação, da justiça, isso é muito importante para o país. E a minha candidatura e do Eric traz isso também à pauta, quer dizer, em todos os partidos há pessoas de todos os tipos. E quem são as pessoas que estão se apresentando nesse momento aqui em Botucatu, no Partido dos Trabalhadores? Qual é o partido que a gente tem? Quem são os nossos pré-candidatos a vereadores?
depois nossos candidatos, e a seriedade, a honestidade e a luta pela justiça e pela não corrupção que a gente tem como bandeira, tanto o Eric quanto eu. Uhum. O PT, se a gente for pensar a nível de um ano atrás, coisa rápida e prática, eu acho que o cenário hoje seria inimaginável, porque vocês tinham um nome de expressão dentro do partido, um nome, eu não diria certa palavra de expressão, mas um nome mais conhecido, tendo em vista as 2 vezes que o Yellow esteve no poder, e o cenário de hoje seria inimaginável. De repente, assim, o Eric se levantando para pré-candidato a prefeito de Botucatu, se bem que ele não, de certa forma, ele não era um político, ele estava num cargo de secretariado, só que praticamente ele não era uma pessoa política. Hoje, ele é um entendedor dessa prática da política, bem como você também vivendo esse cenário político. Isso daí, de certa forma, traz para vocês um passado de lisura que, de certa forma, vem a colaborar para a pré-candidatura, né? Sim, sim. E a gente acredita que o passado das pessoas e a postura das pessoas é muito importante. Quanto a essa questão municipal, o que passou, passou. Um ano atrás é muito tempo, né? 15 dias faz toda a diferença. E realmente a candidatura do Eric e a minha veio trazer contribuição. E eu acredito que somos as pessoas que conseguimos manter essa ideologia de justiça social, de participação popular, de participação popular e transparência na gestão, na administração. Então, por conta disso, a gente considerou que era importante realmente a gente se apresentar para a população de Botucatu. Muito bem, vamos falar daqui para diante. Desse momento, você imagina coisas práticas e rápidas que possa ter um impacto na vida do botucatuense? Porque vocês ainda não têm um plano de governo registrado, é isso? E como que vocês já têm algumas diretrizes do que fazer, do que vai ser possível fazer ou não? Pode ser adiantado já alguma coisa nesse sentido? Sim, sim, Fernando. A gente realmente está finalizando. O plano de governo ele já foi construído de forma democrática, ainda está em aberto no Facebook do Eric Facioli. A gente está aceitando algumas sugestões, as pessoas que quiserem se posicionar, mostrar para a gente alguns problemas da cidade que eventualmente a gente pode não tá vendo. Dentro do partido a gente fez várias discussões sobre os vários temas principais da cidade, de forma que recebemos participação de pessoas não petistas. Estamos finalizando e logo vamos registrar o nosso plano de governo. Mas sim, o Eric fala aí algumas bandeiras mais inovadoras e a gente sabe que há vários problemas que precisam ser abordados de outra forma. Uma delas é a questão do passe livre de ônibus, né? Então, alguns municípios já têm e o Eric está trazendo isso. Quer dizer, há uma forma do município se autofinanciar a questão de você ter passe de ônibus gratuito para as pessoas que podem se beneficiar dessa mobilidade dentro do município. E a gente sabe que, além do passe livre, há uma necessidade de rever linhas, de rever contratos, né, da questão do ônibus em Botucatu. A outra questão que o Eric tem falado bastante, a questão da internet, que atualmente existe em algumas praças, mas a gente tem alguns questionamentos de que não está o funcionamento não é tão bom, mas que a gente considera que a internet, hoje em dia, ela é necessária para toda a população, quer seja no seu celular, quer seja no seu computador. Então, dentro de um prédio público, unidade básica de saúde, escola, em praças, né? Tanto a juventude vai se beneficiar, como a população em geral. Quem trabalha hoje em dia, quase tudo que a gente faz pode ser feito pela internet, estudos das crianças, levantamentos. Então, a internet é livre para todo mundo, em locais públicos, em locais da prefeitura, também é outro ponto. E temos aí questões para a saúde, para o meio ambiente, para o lixo, para a educação, para a cultura, para o turismo, para o lazer. A questão do emprego, que hoje em dia está tão difícil, a gente vive uma crise mundial, uma crise nacional
obviamente, uma crise econômica dentro do município. Então, conforme você quiser, a gente pode ir detalhando aí vários pontos de inovação, de um olhar mais sobre a justiça social, sobre a igualdade e a equidade de acesso a tudo para todas as pessoas. Uhum. O passe livre e a questão da internet são pontos primordiais. Eu vejo que isso daí vai trazer um grande avanço para a cidade de Botucatu, isso sem dúvida. Mas hoje, qual que é o principal problema, no teu ponto de vista, da cidade? Qual que é a área que é mais afetada? Qual que é a tua visão a respeito disso? Olha, do que a gente levantou, há vários problemas, mas eu acredito que um ponto que eu levantaria, não sei se seria o principal, mas um que está interligando todos vários aspectos e que, se a gente não olhar com cuidado agora, vai trazer futuramente grandes problemas em grandes áreas e das pessoas, é a questão do meio ambiente. Né? Então, a gente está vivendo um momento em que eu acho que a administração pública talvez deixou de lado essa preocupação tão efetiva. A gente vê agora, por esses dias, saindo aí alguns jornais, algumas medidas da prefeitura tentando minimizar alguns efeitos do que nos últimos 8 anos não foram realizados. Teve uma discussão importante sobre a questão de construção de casas numa área que poderia alterar bastante a questão do meio ambiente lá na Cuesta. Então, acho que um ponto principal, assim que a gente assumir, é rever. Por quê? Porque a questão do meio ambiente, ela está sendo degradada de várias maneiras. Então, nessa questão da construção de casas, na questão do turismo em Botucatu, que é um ponto que precisa ser muito melhorado, mas que passa pela questão do meio ambiente, porque o que a gente tem de turismo muito fácil aqui? Cachoeira, Cuesta, né? Então, avançar na questão hoteleira, estimular o pequeno agricultor, a questão do lixo orgânico e do lixo reciclável. Então, eu acho que um olhar muito importante da nossa administração vai ter que ser sobre a questão do meio ambiente. Tem aí alguns estudos, e esse da geodiversidade é um que aponta a preocupação do município e olha quais são os pontos que precisam ser mexidos. Por quê? Porque essa questão do meio ambiente também, se a gente não olhar agora, a questão da água, né, do consumo de água, a questão da degradação de nascente, que a gente tem visto algum tipo de turismo que está destruindo nascentes, que está acabando com o solo. Então, eu acho que um ponto que eu colocaria à luz na nossa administração e que desde o início vai ter que ser olhado, interligando com a questão da educação de jovens, de adultos, né, a questão da educação para o meio ambiente. Isso passa pela saúde das pessoas, porque passa pela produção de alimentos orgânicos, com ou sem agrotóxico, que a gente acredita que é óbvio que o sem agrotóxico é que tem que ser dominante, inclusive porque é fácil aqui em Botucatu, a gente já tem essa cultura. Então, eu colocaria a luz sobre essa questão do meio ambiente, interligando isso com as diferentes áreas do município. Uhum. Que nem você disse, ultimamente teve uma correria a respeito disso daí, da questão das casas, tudo, mas assim, no teu ponto de vista, a preocupação maior seria na questão de ter o selo da forma como que é melhor para a cidade do ponto de vista de arrecadação, porque hoje a gente vê que tudo se tem que dar uma satisfação para o governo federal, a nível ou de outras instituições, na questão de ter o selo para conseguir também verbas, para conseguir determinados tipos de coisas. A gente sabe que é um toma lá da cá numa situação. Você vê que a preocupação hoje do governo atual é na questão de ter o selo por ter, pela questão ambiental, ou pela questão financeira, pura e simplesmente? O que a gente andou discutindo com as pessoas que atuam nessa área é que houve pouca preocupação com a política ambiental mesmo. A preocupação maior foi a questão financeira, assim como no turismo, né? O turismo, se você olhar pelo lado financeiro, ele pode trazer alguns benefícios, que inclusive não tem ficado para a população de Botucatu, né? Então, óbvio, o financeiro pesa
Pesa, o município precisa arrecadar, as pessoas precisam ter renda, precisam trabalhar, precisam receber salário, mas a questão ambiental em si, pela política de preservação e de manutenção do que a gente tem com avanços, isso é o que deve pesar. Uma outra coisa que nessa questão financeira a gente pode fazer é implantar o IPTU verde, né? Então, casas com construídas respeitando o meio ambiente, aquecedor solar, toda uma questão de avanço na questão de como você vê e faz com o seu lixo da sua casa, a gente pode ter benefícios para as pessoas com o IPTU verde, né? A gente pode ter um avanço no turismo olhando quais são as trilhas turísticas que a Cuesta comporta, aí a questão do diagnóstico da geodiversidade. Então, a questão da moradia que foi colocada em pauta é uma questão importantíssima, né? Outra questão muito importante para o município. A gente tem ainda um déficit habitacional muito grande e as pessoas têm que morar e têm que morar bem e têm que morar e ser capaz de trabalhar, morar e ser capaz de colocar o seu filho numa escola. Então, a gente tem questões que perspassam o meio ambiente e que precisam ser olhados. A gente entende a moradia com essa questão do financiamento dos programas federais que foram construídos aqui nos últimos anos, que avançaram, é óbvio, mas a gente tem que preservar o nosso meio ambiente e a gente tem outras opções. Quer dizer, às vezes eu tenho uma pessoa que tem um terreno, ela só precisa de um apoio da prefeitura para que ela possa construir no terreno dela. Então, mutirões para que a gente possa fazer casas mais baratas, que as pessoas possam construir suas próprias casas. Então, a moradia que foi colocada em pauta e olhada só do ponto de vista financeiro, ela pode ser vista de outro lado, de outra maneira, e fazendo com que isso tudo seja interligado. A gente teve uma dobradinha do PT aqui em Botucatu por 8 anos, queira ou não queira, foi o PT, e mais 8 anos do PSDB, que vai se findar esse ano. Quer queira, nós sabemos que a administração foi do PT. Exatamente. Agora a pergunta é essa. Qual foi o maior erro do PT em 8 anos e qual foi o maior benefício para a cidade do PSDB em 8 anos? 2 perguntas numa só. O maior erro na nossa administração, eu não sei se teve algum grande erro naquela administração. Na realidade, a gente não refez o próximo prefeito por questões de que realmente é difícil você se manter na administração por 12 anos, né? Houve também algumas falhas durante a campanha de 2008 que acabaram dando espaço para que o PSDB entrasse nos próximos 8 anos. Mas também a gente considera que essa questão da alternância de poder, ela é benéfica para a população, né? Essa questão do monopólio de um partido ou do monopólio de uma pessoa, isso não é bom para a democracia. Não sei se eu levantaria algum grande erro, porque na época eu lembro que houve poucos avanços, às vezes, ou um pouco menos de avanço do que a gente pretendia na administração, até por entraves políticos estaduais, né? Na questão da saúde, que eu levanto, a gente tinha a gestão de atenção básica, pleiteou a gestão do nível secundário e, na época, não nos foi permitido pelo governo de Estado. Mas o Lula era presidente na época. Mas a gestão era do Estado. Quem fornece a gestão plena, que logo que o PSDB entrou, eles conseguiram, e até 2008 nos foi negado, que avançaria bastante na área da saúde, a questão do secundário, e mesmo assim a gente deixou algumas coisas engatilhadas para o próximo governo, né? Houve alguns entraves políticos estaduais, porque diferente do que a gente vivencia agora, em que o governo municipal é do PSDB e o governo federal é do PT, e os benefícios para o município vieram plenamente, o SAMU, o ambulatório de especialidades, a questão
da saúde que vai entrar agora, esqueci o nome, o que atende 24 horas. A UPA, 8 mil casas do Minha Casa Minha Vida e outras questões. Então, assim, o governo federal, ele passa o repasse e os benefícios para a população, independente do partido político municipal. O que não aconteceu na nossa administração estadual, né? A gente espera que isso tenha sido resolvido. Então, não identifico grandes erros. Eu acredito que a gente conseguiu avançar muito no orçamento participativo, na transparência da gestão. Na época, o orçamento participativo, ele administrava 60% do recurso de investimento do município. Então, as pessoas decidiam aonde iria ser colocado obras, construído unidade de saúde. O avanço no saúde da família, na área da saúde, nos 8 anos de administração, sim, do PT, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque isso determina um tipo de política voltada para a população, com transparência, com a participação popular. E nesses últimos 8 anos, eu acho que isso se perdeu, né? Então, um ponto fraco. Tem um orçamento participativo? Tem, só que a gente sabe que houve um enfraquecimento das bases, a participação ela é parcial de algumas pessoas delegadas e que muitas vezes são ligadas à administração. Alguns avanços, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura. Quando ele foi aprovado no nosso governo, ele tinha caráter deliberativo sobre a cultura, isso foi regredido. Ele atualmente é consultivo. Então, assim, na cultura, por exemplo, a participação popular de forma efetiva, ela foi um pouco retirada o poder da participação. E o PSDB? O que ele acertou? O que ele acertou? Eu acho que ele acertou em alguns pontos, por exemplo, 8 mil casas, a gente deixou meio que pronto, principalmente o orçamento da educação, né? O professor Gilberto deixou aí 45 mil ou milhões, não lembro, milhões, acho, no orçamento, e a educação infantil teve um avanço, por quê? Porque teve financiamento, né? Você tem dinheiro próprio. Então, assim, um avanço que eu vejo é a questão das creches, realmente. Hoje em dia, são poucas as crianças, ou quase nenhuma, que não tem vaga em creche. Agora, dá para avançar? A gente acredita que sim, porque uma vez que, óbvio, ninguém destrói o que está bom, a gente só melhora. Então, tem vaga para todo mundo? Tem. Então, primeiro problema, está todo mundo dentro das creches, que ótimo. Vamos melhorar, então, o plano político-pedagógico dessas crianças. Vamos avançar nessa questão que a gente quer para os nossos filhos. Você não quer o seu filho na música, você não quer o seu filho na dança, você não quer a sua criança fora da escola. Avançou na educação, temos 2 escolas em tempo integral? Temos, podemos ter mais, né? Então, eu acho que a área da educação foi uma área que avançou. O que a gente considera que melhorou? A saúde avançou? Avançou, mas tem muito que avançar. Qual que é a nossa consideração com a saúde? A atenção básica está aí, atendendo muito bem, excelentes profissionais. A saúde é sempre um problema, né? A gente nunca dá conta do que precisa. É importante para as pessoas serem atendidas bem e serem atendidas quando elas precisam, mas, por exemplo, a gente não concorda muito com essa questão da gestão na saúde. A gestão da atenção básica em saúde, ela tem que ser do município, ela tem que ser da Secretaria Municipal. E a gente precisa se apoderar melhor disso, rever os contratos, manter o que for bom, ter uma transparência e voltar ao poder da gestão em saúde para o município. As parcerias estão sempre bem-vindas, a gente tem aí a Unesp, onde eu trabalho, que é uma potência, que precisa realmente ser parceira em todos os momentos, mas a gestão municipal da saúde, a política pública de saúde tem que ser dada pela gestão municipal. Muito bem, então, doutora, eu agradeço muito a presença da senhora aqui com a gente, dizendo que vocês são bem-vindos aqui para qualquer tipo de explanação. A gente vive um momento político que a gente tem que ser, de certa forma, ter uma regra única para todos os candidatos. A gente combinou um tempo específico para a entrevista, mas
Agradeço muito a tua participação aqui. Gostei muito da tua última resposta, porque teve um pré-candidato aqui em Botucatu. Assim, a gente não costuma puxar sardinha para nenhum lado, porque não é a função da imprensa fazer isso. Mas, assim, foi questionado o que o governo do PSDB fez para Botucatu. A pessoa pura e simplesmente falou, não fez nada. Então, eu acho que a gente tem que ter um bom senso para saber que existe uma benfeitoria na cidade nesses últimos 8 anos, e a questão é melhorar, como a senhora disse, e realmente permanecer numa linha semelhante para que possa Botucatu ganhar com isso, não simplesmente os partidos, né? Agradeço muito a tua participação. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado, viu? Eu agradeço muito, Fernando, e eu acho que é isso, eu acho que a proposta nossa, e acho que é isso que a população tem que ver, quer dizer, qual é a proposta que o candidato, primeiro, quem é o candidato, é óbvio, né? Que história ele tem, que fidelidade partidária ele tem, qual que é a seriedade, qual que é o grau de confiança que você tem nesses pré-candidatos, né? Estamos aqui, então, apresentando a pré-candidatura do Eric Facioli, e a minha, como o Eric como pré-candidato a prefeito, eu como pré-candidata a vice-prefeita. A gente tem uma história, a gente sempre trabalhou em função do público, eu me formei em escola pública, eu trabalho sempre pelo SUS, então eu sei o quanto isso é importante na vida das pessoas, porque eu também já usei dos serviços públicos e me beneficiei deles e quero retornar isso para a população. Além dessa questão de quem é o candidato, eu acho que é importante realmente você ver qual que é o plano de governo que ele tem. E o plano de governo, ele deve ser de forma a sempre beneficiar a população, buscar estratégias. Nós estamos vivendo num momento de crise, então a gente não pode ser infantil de achar que a gente vai assumir, ou seja, o prefeito que for eleito, uma prefeitura em um município em plena saúde econômica, né? O país vive por um problema sério, porque o mundo vive esse problema sério. Então, a gente vai ter que ter estratégias inovadoras, a gente vai ter que ter o apoio de todas as pessoas para que a gente consiga avançar em vários pontos que a gente acredita que são necessários, na saúde, na educação, no meio ambiente, na cultura, no turismo e na geração de emprego, na moradia, e partido que está aí. Tem várias coisas que já estão aí que precisam ser melhoradas. Tem coisas que precisam ser revistas, né? Os contratos têm que ser cumpridos. Ninguém vai chegar aqui e falar, não, vamos destruir tudo e vamos começar do zero. Isso, se alguém propuser isso, tem que ser visto de uma forma muito inadequada para o momento em que a gente vive. E até essa questão financeira mesmo da própria campanha, né? A gente vai ter aí uma campanha realmente em torno de 45 dias, em que a Justiça Eleitoral colocou regras, tem limites para financiamento, e eu acredito também que isso é muito salutar. Por quê? Porque no momento de crise, a gente também não deve esbanjar o dinheiro em campanha, né? Você não deve fazer uma campanha monstruosa agredindo a população com o uso excessivo de dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter, já durante a campanha, alternativas de pé no chão, um material mais simples, e conseguir atingir as pessoas de uma forma bastante econômica. Tá? Eu acho que é isso. Eu agradeço muito e estou à disposição sempre que você precisar. Muito bem, nós que agradecemos aqui a participação da doutora Kátia Fonseca, ela que é pré-candidata do PT à vice-prefeitura aqui de Botucatu. Agora são 8h38. A gente vai ficando por aqui para quem está nos acompanhando pela TV Alfa e aqui pela Rádio Alfa, mais meia hora ainda de informação. Rádio Alfa. Alfa Notícias.